Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, sou fundador do projeto da Perifa para Faria Lima. E nesse episódio de hoje, eu tô muito feliz aqui, duas pessoas que eu gosto bastante, pra gente fazer uma pauta diferente das pautas que a gente vem fazendo nesse podcast, pra gente falar de alimentação saudável. Porque, pessoal, se a gente não tiver com a estrutura da nossa saúde equilibrada, é muito difícil a gente conseguir produzir mais. Então, por isso que hoje eu chamei dois nutricionistas que eu adoro. A minha amiga Julinha Vasconcelos. Fala, Ju, tudo bem? Tudo bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Tá feliz, Ju? Vamos ler aqui só o currículo da dona Júlia. Ela é formada em nutrição esportiva, ela trabalha na Care Club e também ela trabalha na New One. O que faz a New One, Ju? Bom, lá a gente é uma extensão do plano de saúde do Prevent Senior, né, da Prevent Senior, e a gente trabalha com atleta de alto rendimento e também a população que vai aderir, né, ao plano de saúde voltado para o esporte. Então, nessa área de nutrição esportiva também. E eu estava lendo aqui que você trabalhou no mestrado do efeito de beterraba e desempenho de corrida. Isso aí. Conta essa história aí. Pois é, me aventurei no mestrado em 2015, lá no Rio, na UFRJ, e a gente foi estudar o efeito da beterraba, né? Eu desenvolvi um gel no desempenho físico da corrida. Então, chamei os meus amigos, o pessoal da equipe de corrida e a gente estudou esse efeito lá. Foi bem legal. Espetacular, espetacular. E muitos atletas lá na Care? Muita gente? Sim, como é que tá a vida lá? Sim, na Care Club a gente está... Agora que as maratonas voltaram, triatlon, né? A gente está bastante atendimento aí para ajudar o pessoal a melhorar seus objetivos, rendimento, conquistar as medalhas aí. Um público mais amador, mas que busca performance acima de tudo, né? Também. Fantástico. Um abração aí pro Malioca, pro Rafinha Teles, tamo junto. Fala, Leozinho. Bom que você tá aqui, fala, irmão. Thiagão. Fala, como galera. É que você tá? Tô bem. E aí, muita correria? Muita correria, mas sempre tem um tempo para contribuir aqui com o seu projeto, que é um prazer é fazer o parte nosso, cara. do nosso projeto. Você faz parte disso. Vamos dar uma olhada aqui na bio do Léo. O Léo, ele é técnico e graduado em nutrição, é pós-graduado em nutrição esportiva e estética. Ele tem uma clínica de nutrição dentro da Bodytech, lá do Marketplace, certo, Léo? Isso. É isso? Isso. E você já tem um consultório próprio há quanto tempo? Desde que eu me formei. Desde que você se formou, cara? Você aventurou em ser empreendedor, não quis trabalhar no mercado? É porque um pouco antes de eu me formar, eu tinha um amigo meu que já tinha um consultório, ele já ia migrar para outro. E isso faltando acho que um mês para terminar a faculdade. Eu falei, eu vou sair, você não quer pegar? Inclusive ele me ajudou muito porque eu não tinha dinheiro para bancar os móveis. Entendi. Aí ele ia comprar os móveis novos, eu falei, pega quando você conseguir ter condição, você me paga. Então eu demorei acho que uns 7 meses para pagar os móveis para ele, tipo, ele não me cobrou nada, eu paguei no meu tempo, mas quitei a dívida e, um cara que me ajudou muito a iniciar na nutrição. Mandou um salve aí para ele, O nome dele é Raul Reis, um nutricionista também incrível. Tamo junto. E você também trabalhou em UBS, você trabalhou... Fiz estágio em UBS. Fez estágio. Pesado, Léo? Que você viu lá? É pesado porque a gente fazia visita nas casas de pessoas que não tinham condições bem precárias e estavam inscritas em um programa ali voltado para nutrição. Então, basicamente, eu ia com a minha supervisora, a gente visitava, via como está indo as coisas, a alimentação, a gente já tinha ali qual que era a situação da pessoa. Então, assim, por mais que tinham pessoas humildes, tinha causas ali extremamente arrumadinhas, mas tinham pessoas que viviam em situação assim, extremamente precária, assim. É uma experiência, Thiagão, que você vê esse tipo de situação que eu falo que te puxa para a realidade. Perfeito. Entendi. Bom, galera, o papo vai ser muito produtivo, eu vou abrir a roda, mas eu quero deixar aqui um salve para todos os nossos patrocinadores. Queria mandar um beijo, um abraço pro Cris da Bravo. Tamo junto, Bravo Beach Tênis. Obrigado pela oportunidade. E como vocês já sabem, todo episódio eu trago uma dica de um livro aqui. Essa dica é da Jamile, nossa colaboradora. Bell's Hooks, Olhares Negros, Raça e Apresentação. Pessoal, um negócio que eu venho falando muito com a galera. Nós brasileiros, nós adoramos dar opinião em tudo. Nós somos especialistas de tudo. E pra gente entender essa questão racial no Brasil, lê um livro, cara. Entendeu? A gente acha que a gente sabe as coisas. Lê um livro, assiste um filme. Fica aqui essa dica. Tá certo, pessoal? Como vocês já sabem, o projeto da Periferia para Faria Lima, ele nasce com a ideia de trabalharmos na formação dos jovens. Então, se você tem entre 18 e 23 anos, vai lá no meu Instagram, Tilipa,
_82 com TH. Tem um formulário de inscrição. Bora fazer parte do melhor projeto de mentoria. Eu não digo que é um projeto de mentoria, é um projeto de educação, pessoal. Tem mais de 100 colaboradores no Brasil e do mundo querendo fazer a diferença nesse Brasil tão desigual. Júlia, não sei se você sabe, a OCDE diz que se você nascer pobre hoje no Brasil, você precisa de 9 gerações para sair da pobreza. Chocante, né? Eu tava conversando com o pessoal de Gerando Falcões, eles estão falando 225 anos. Então, se você... 225 anos. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? É uma situação muito difícil. Mas e bora aqui pro papo. Detalhe, se você é um empresário, está preocupado com o futuro do Brasil, se quiser apoiar esse projeto, manda um e-mail para mim, thiago.da-periferia@farialima.org. Vamos bater um papo, vamos fazer diferença nesse Brasilzão que tanto precisa. Mandar um salve também pro Cauê Melo, que está aqui nos bastidores. Fala, Cauêzão, tamo junto, obrigado. Galera, vamos começar então aqui a pauta. Hoje vai ser nutrição acessível. Primeira pergunta, existe nutrição acessível? Porque quando eu vou no supermercado, eu vejo os produtos Light Diet, eles são 12 vezes mais caros que o normal. Dá para ter nutrição acessível? Vou começar com o Léo, depois Julinha, vai lá. Dá, porque geralmente quando o pessoal fala em nutrição, em alimentação saudável, o pessoal já quer puxar ele pro salmão, pro filé mignon. Então, não necessariamente é esse tipo de alimento que é o saudável. Claro, a alimentação saudável a gente não isola um alimento. Então, você não fica saudável por comer uma maçã, assim como você não deixa de ser saudável porque comer uma pizza. É o contexto geral. E os alimentos de baixo custo também são saudáveis. A sardinha, o próprio arroz, um filé de frango. E claro, tem contexto que existem pessoas que nem isso conseguem comprar. Aí entra naquela questão de não é o perfeito, mas é o melhor que a gente consegue fazer dentro daquelas possibilidades. Então dá para ter uma alimentação saudável e acessível, mas nem sempre vai ser a perfeita, mas vai ser a melhor que a gente está conseguindo ali. Entendi. Eu lembro, Júlia, quando eu era office boy, na correria, eu ia comer o pastelzão, o dogão lá na Praça Ramos de Azevedo. Eu não tinha muita informação de nutrição, né? E se vocês dois acompanharam bem a minha história, eu perdi mais de 25 quilos. Agradecer os dois aqui por toda a ajuda. Como é que a gente fala para essa juventude prestar atenção nisso? Porque, não sei se vocês sabem, o jovem de periferia, ele vive 23 anos menos do que as pessoas que moram em Pinheiros, Campo Belo, enfim, né? Mas por que será? É falta de saúde? É falta de informação do que se alimentar? Eu vejo na periferia o pessoal comendo o que dá para comer também, enfim, mas eu vejo também uma falta de informação, Ju. O que você acha? Sim, eu estava lendo hoje também, né? A obesidade vem aumentando cada vez mais no Brasil. E a gente fala também da fome, mas a obesidade mostra um quadro de uma população que não tem dinheiro para se alimentar bem e que acaba comendo, como você falou, né, o pastel, ou enfim, vai optar por uma coisa que mais fácil, né? Não sinta fome, e que não sinta fome, mas nem sempre aquilo é balanceado, porque às vezes come, né, de uma forma que não é legal. Então, a gente tem que, né, entender essa obesidade, como também para essa que você me falou da periferia, o jovem vive menos. A obesidade é uma das doenças que mais reduz o tempo de vida, né? Assim, então, ela gera diabetes, né, hipertensão, diversas doenças crônicas aparecem com o quadro de obesidade. Então, a gente tem que cuidar não só a nutrição acessível para quem passa fome, que a gente tem várias receitas, várias opções aqui que a gente vai discutir hoje, como também aquele que se alimenta mal e é obeso, mas ele é malnutrido, porque muitas vezes ele não tem ferro, ele é anêmico, ele não tem, né, uma ingestão de vitaminas boa, mas ele tem um sobrepeso. Ele ingere muitas calorias, por outro lado, calorias que não têm qualidade em relação a não ter vitaminas, fibras, enfim. Então, também precisa dessa orientação da gente, né? Sim. Até por um período de tempo, né, entrou aquela questão de obesidade saudável, que era a pessoa que era obesa e não tinha nenhum tipo de alteração metabólica. Aí foi onde criou aquela romantização em volta da obesidade, mas por mais, né, que a pessoa não tenha nenhum tipo de doença crônica ainda, a chance dela desenvolver é infinitamente maior do que uma pessoa que encontra assim, um estado normal de gordura corporal. Sim. Então, a questão da obesidade, por um tempo, foi até romantizada, né? Eu acho que assim, o sobrepeso, pode ser que a gente encontre uma pessoa que tem sobrepeso, ou seja, um excesso de gordura corporal, né? Mas que ela é mais saudável do que muita gente magra,
que tem baixo peso ou peso mais adequado. Por quê? Se a pessoa tem sobrepeso, mas ela não tem nenhuma doença crônica atrelada, só que ela dorme bem, ela faz atividade física regular, e regular são 150 minutos por semana, e ela ingere alimentos saudáveis, tudo bem, ela come lá alimentos mais calóricos, que faz ela se manter acima do peso, mas ela controla o estresse, ela ingere alimentos saudáveis também, além dos outros, ela é uma pessoa mais saudável do que aquele magro que está se achando e que não dorme bem, estresse, às vezes fuma, muito café, né? Não come uma fruta por dia, mas é magro. Então, é um exemplo de pessoa que realmente... Eu tenho vários amigos que são assim. O pessoal toma uma caixa de cerveja e é magrinho. Assim, eu falo, caraca, meu, acho que o meu problema é o metabolismo. Ou igual o Ronaldo, a tireoide, né? Eu queria fazer um gancho aqui com a nossa audiência, pessoal. Esse projeto a gente fala muito de educação. E o Léo tem uma história bacana. Acho que a gente vai falar muito de nutrição, Léo. Mas você nasceu em Sapopemba, é isso, cara? Isso. Você veio da perifa, velho, também? Eu fiquei até de 4 para 5 anos eu vim para Vila Formosa, mas até lá eu fiquei no Sapopemba. Entendi. E só para entender, um dos pontos aqui que a gente discute muito nesse podcast é a questão da mobilidade do impacto. Você mora na Vila Formosa e trabalha aqui na Zona Sul. Quanto tempo você... Que hora que você acorda? Quanto tempo você gasta para vir aqui para Faria Lima? Cara, eu acordo às 4 horas da manhã, minha rotina começa Todos às os 4. dias? Todos os dias. Aí eu tenho até às 4h45 para estar na rua. Então eu já deixo o café da manhã pronto na noite anterior, tudo pronto, só acordo, boto o café para passar, tomo e saio. Aí já meio que deixo tudo esquematizado um dia antes para já agilizar o processo. Aí o tempo que eu demoro, como eu parto dos extremos, né? Então ou muito tarde, ou muito cedo ou muito tarde, eu acabo não pegando trânsito. Então demora 1h30. Mas você vem de metrôzão, busão? Metrô, ônibus, trem, um pouco de tudo. Beleza. Mas aí no final de semana eu trabalho de sábado também. No sábado eu acabo demorando um pouco mais por conta do trânsito. Trabalha de sabadão também, cara? Sim, só que aí o horário é um pouquinho mais... Eu chego mais tarde, saio mais cedo, só que eu pego o trânsito, é 2 horas. Mas o bom de acordar cedo é que você não pega trânsito, é muito mais rápido. Entendi. Nossa, cara. Então, só fazendo esse paralelo, pessoal. O Léo é nutricionista, veio da perifa, trabalha na Zona Sul, tá dedicado, acordando às 4 da manhã, trabalhando de sábado. É o que a gente fala, pessoal. É o lance de querer fazer acontecer. Esse menino aqui, ele virou empreendedor logo quando ele saiu da faculdade. Conta as histórias aí, Léo, pra galera aí. Quando você saiu da faculdade, cara, como é que você foi? Você falou, putz, vou abrir um escritório, um consultório, né, Ju? Me ajuda. Vou abrir um consultório e tal. Você tinha grana para abrir o consultório? Como é que você fez essas coisas aí? Que você pensou no projeto? Por que você não foi trabalhar? Parênteses, tá? Na faculdade de nutrição, a gente não tem, nem na escola, nada de educação financeira, de business, e enfim... Nada, a gente vai na raça, né? Ou com um exemplo, às vezes, de casa, ou de amigos, ou enfim... Aquilo que eu falo, não era mais fácil você ir para um consultório maior do que você abrir o seu, cara? Qual que foi o estralo para você virar empreendedor, cara? Cara, eu estagiei no hospital também, além da UBS, né? E eu fiquei um tempo no hospital e eu vi que, putz, por mais que a gente ajudasse ali no hospital, eu achei que eu poderia fazer mais um consultório. Aí foi igual eu falei, quando eu estava para sair da faculdade, surgiu a oportunidade de um amigo meu, ele saiu do consultório e falou, Léo, você não quer pegar lá? Acabou me passando os móveis, eu paguei a prazo ali, ele me deu essa possibilidade. E o primeiro consultório ainda foi mais tranquilo, porque era em cima de uma loja de suplemento, ali perto de casa mesmo, no Carrão. Então era um custo bem baixo para alugar. E o cara também era super gente boa, se atrasasse o aluguel também, que aconteceu, ele deixava passar. Aí o segundo, que foi aqui na Zona Sul, que aí deu mais cabelos brancos, mas no começo foi mais tranquilo. Mas é igual eu falei, pra mim eu sempre achei que eu poderia ajudar mais pessoas no consultório. Eu achei que eu teria uma participação mais ativa na vida das pessoas dentro de um consultório do que, por exemplo, um hospital. Poderia ir para uma clínica trabalhar para alguém, mas como eu comecei já ali, já teve essa oportunidade bem antes de eu até me formar, acabou falar, já tô aqui, já vou engatar e abracei. Parabéns, cara. Ju, tem uma pergunta agora para você. Fale. Nas academias, todo mundo é um pouco nutricionista. Professor, aí tem um nutrólogo, aí tem um endocrinologista. Conta aí pra galera o que faz o profissional da nutrição. Explica, assim, o papel de cada um. Todo mundo pode fazer dieta, postar na internet. Como é que é isso? Conta aí pra galera. Bom, então, vamos desmistificar e explicar. A nutrição, boa.
O nutricionista, né, o único profissional de todos esses que você citou aí, que a gente vai falar também, que pode prescrever a alimentação, né, o plano alimentar ou a dieta, né, como a dieta é tudo que a pessoa come, não significa que é uma dieta de emagrecimento, tá? Perfeito. Então, prescrição dietética, plano alimentar, o nutricionista é o único que pode passar comida, digamos assim, porque a gente estudou isso durante 5 ou 6 anos da nossa vida. Tá? Os outros profissionais, o nutrólogo, o endócrino, eles são médicos, então eles não podem prescrever alimento, comida, eles podem até prescrever suplementação, claro, mas eles acabam, às vezes, invadindo um pouco o nosso espaço, né? Então, assim, na realidade, o nutricionista, então, ele passa alimento e não pode passar medicamento. Então, por lei, eu e o Léo, a gente não pode passar nada que seja remédio, droga. Vitamina C é um medicamento ou não? Não, vitamina C é Vitamina um D suplemento. é um suplemento. Isso, Perfeito. suplementos a gente pode e deve. Só que a gente tem uma legislação que a gente pode até certa dose. Por exemplo, existe uma suplementação de ferro que se ela tem uma dose muito elevada, ela vira medicamento. Mas a maioria dos suplementos esportivos, whey protein, né, enfim, suplementos de carboidrato, a gente pode prescrever sim junto com a alimentação. Até porque os suplementos, alguns, eles já têm valor calórico, né? O whey protein, por exemplo, tem proteína. Então, a gente entra no cálculo da dieta da alimentação também. E esses outros profissionais, eles devem trabalhar junto com a gente. Eles não devem passar... Se você toma uma droga para emagrecer, né? Ou um remédio para mudar a questão do apetite, ou alguma coisa que ajude na ansiedade, que vá mexer nessa parte alimentar, o médico deve encaminhar para o nutricionista, para a gente fazer uma coisa junto. Perfeito. Tá? Então, essa é a diferença. Cuidado, então, com essas receitas de internet, hein, pessoal? Procura um profissional, enfim. E presta atenção aí. Qual que é o Instagram, Júlia, pra galera ver as informações de nutrição, ficar ligado aí? Julia.nutri. E o seu, Leozinho? É Léo Soares Nutri. Tem bastante conteúdo lá pra galera? Tem, quase que diário. Quase Diário? diário eu consigo postar. Top demais. O meu momento é conteúdo dos meus filhos, mas também vocês vão encontrar lá uma coisa sobre safra dos alimentos, nutrição esportiva, mas o Léo acho que vai contribuir mais no momento dele agora. Os dois. Sensacional, pessoal. Voltando aqui pra discussão, a pergunta que eu faço é assim, Léo e a Ju, vocês podem complementar. Tem um amigo meu que ele sai 4h40 de Guaianazes. E ele chega no escritório e correndo, sempre naquela loucura. E assim, ele tem uma vida um pouco mais difícil. Ele não tem acesso à suplementação, em protein cara, essas coisas. Tem como se alimentar bem em baixo custo? E se a gente pensar que a maioria dessas pessoas hoje que querem se desenvolver, querem buscar um emprego melhor, elas não moram na Faria Lima, elas não vendem patinete pro escritório, eles saem lá do fundão de Guaianazes. O Léo tá contando que ele faz a preparação um dia anterior e tal, enfim, mas ainda ele tem um acesso ao metrô. A gente sabe, o cara que tá na periferia, a menina que tá na periferia, a gente sabe que a questão da alimentação, ela melhora a concentração, melhora a autoestima, né, a vitamina D, né, enfim. Tem condições de uma pessoa de periferia se alimentar bem, ter todos os nutrientes, mesmo com essa rotina de entrar na linha vermelha lá do metrô, 5 da manhã, todo mundo amontoado. Como é que eles conseguem quebrar essa regra, Léo? Cara, a melhor forma é a questão da organização. Então, a pessoa ter marmitas ali prontas, então potinhos e levar. Para a logística funcionar certo, ela tem que ter uma rotina. Então, a gente se baseia isso ou como eu faço hoje, eu monto minhas marmitas no domingo até quarta-feira. Quarta-feira à noite eu refaço até sábado. Perfeito. Então, você congela, Léo? Como são 3 dias, dá para refrigerar, só geladeira. Perfeito. Se fosse mais, Olha seria congelado. aí. Olha a dica aí. Porque o que eu vejo, todas as vezes que eu quebro, e eu quebrei, Júlia, não brigue comigo, estava no interior de São Paulo, eu tinha que buscar o Miguel na escola, onde eu parei? McDonald's. E vim comendo, dirigindo. Vai acontecer de quebrar. Não, e a gente ainda usa a desculpa, é porque eu não tive tempo, porque eu não consegui, né? Mas não é desculpa. O segredo, então, é a organização. Se você se organizar, deixar os alimentos... Porque eu sempre escutei disso da Júlia. Assim, se você deixar para decidir o que vai comer no dia, você vai quebrar a dieta, né? Exatamente. É isso? Exatamente. É isso? Não dá para depender da sorte. Não, e o planejamento eu tiro por mim, assim, agora que eu estou numa fase de correria em casa, quando eu não me planejo, mesmo tendo alguém para me ajudar, eu acabo precisando pedir um delivery, né, de almoço. Ou seja, eu tenho comida em casa, eu compro, eu tenho a logística, eu tenho a pessoa que faça,
mas eu gasto mais dinheiro e mais tempo pedindo um delivery porque eu não preparei aquilo no potinho e não me organizei na hora de eu sair, não ia dar tempo. Então, eu acho que qualquer nível, qualquer momento, qualquer profissão, você precisa ter essa organização, né? Sim, claro que vez ou outra vai acontecer de quebrar, né, a dieta. Só que o que é importante o pessoal entender? Que quando a gente fala dieta é um hábito, é uma rotina. Você tem que seguir uma rotina. Quando você quebra, a gente está falando de uma exceção. Então, se na semana você fez 25 refeições, saiu 2 vezes, é exceção. Agora, se de 25 refeições você quebrou 15 vezes, aí já não é mais exceção. Está entrando numa rotina. Perfeito. Então tem que ter essa noção que quando você sai uma vez, isso não vai te atrapalhar em nada. Agora, quando isso começa a acontecer com uma frequência muito grande, aí acaba se tornando um problema. Perfeito. Sabe um lance que eu tenho, Júlia? Às vezes quando eu falo nutricionista, personal trainer, automaticamente na minha cabeça vem é coisa de rico. Então assim, como é que a gente desmistifica essa questão da nutrição? Conta pra mim lá, né? O que tem na sua marmita lá? Quais são os alimentos que a galera que tá nos escutando, que elas podem... Opa, peraí. Não vou pra bolacha, não vou pro lanche, vou no pastel na feira só de sábado. Enfim, brincadeira. Como é que eles podem se organizar em baixo custo? É batata, é sardinha. Um dos alimentos que eu vejo que é mais consumido na periferia é salsicha. Queria que vocês comentassem e fizessem bate-bola aí. Tá, quer começar, Ju? Fala primeiro o que tem dentro da sua marmita, que eu estou interessada. Para facilitar a minha logística, eu como 3 tipos de alimento basicamente. Arroz, frango e batata. Minhas marmitas todas têm isso. Feijão não? Não como feijão porque acaba não tem um hábito de Porque comer. ele vai passar em consulta comigo, eu vou fazer ele comer feijão, que é muito saudável. Não que seja ruim, tá, pessoal? É bom feijão, eu que não como por causa de hábito. Mas eu só tenho uma variação maior nos vegetais. Então, os principais alimentos ali é o mesmo por conta da logística, porque eu só tenho que colocar os potinhos na balança, vou pesando ali na sequência, coloco arroz, depois coloco frango. Fica muito mais fácil para mim, para a logística do meu dia. Então, por conta disso, eu acabo tendo esses principais alimentos na rotina. E os vegetais eu vou variando. Isso me ajuda muito a reduzir o tempo de preparo. Então, se eu chego em casa, sei lá, quarta-feira, 10 horas da noite, 10h30 eu já preparei as marmitas, tomo um banho e vou dormir. E você faz os vegetais cozidos? Cozidos ou refogados. Tá. Entendi. E você, Ju? Então, não, o que eu ia chamar a atenção, assim, até para essa questão que você perguntou da marmita acessível, né, é que provavelmente o Léo, como ele sabe bem balancear a marmita dele, ele não deve usar o feijão porque ele tem sempre uma proteína animal ali. Então, ok, a gente tá balanceado, tem o carboidrato, a proteína, a fibra, as vitaminas, perfeito. A pessoa que não tem como comprar, antes de falar da polêmica da salsicha, tá? Um frango, uma carne, um peixe, né? Eu recomendo que procure fazer, né, o feijão, os grãos, e a gente consegue fazer grande quantidade, congelar. Principalmente feijão, que eu acho que é um grão muito mais barato, né? Mas você pode colocar pai e bacon no feijão? Olha, depende. Se for um cara que não tem doença crônica, não tem colesterol alto... pessoal, cuidado com as gorduras. É tudo uma questão de equilíbrio, né? É melhor comer uma feijoadinha lá de quarta-feira, de sábado, e no dia a dia o feijão ser aquele feijão feito com tempero, alho, né, louro, tempero natural. Tá, mas peraí, o feijão é por baixo ou por cima? Eu sou carioca, eu ponho por cima. Por cima? Por cima, pô. Tanto faz. É preto ou feijão carioca? Por mim é preto. É carioca. Galera da produção, é preto ou carioca? É carioca. Carioca. Beleza, gente. Não, fazendo só essa brincadeira, porque já conversei muito com a Júlia sobre isso, essa questão do ferro, né? No Sim. Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande de ferro, vitamina D, né, Ju? Uhum. Eu vi um post, Ju, que você comentou assim, pessoal, cuidado também com a autossuplementação, tá tendo casos de infecção. Hipervitaminose. Isso, me ajuda aí, que eu não manjo, tá, pessoal? O que tá acontecendo nessa galera que tá se entupindo de vitamina D, vitamina C, creatina? Quais são os cuidados, assim, que o pessoal tem que ter de se não medicar, né? Suplementar, né? Então, a primeira coisa que eu falo, se a pessoa for saudável, é que ela vai fazer um xixi caro, né? Porque vai tudo ser eliminado ali. E tem muita suplementação que não faz muito sentido, né? Então, às vezes, sei lá, você precisa de 45 miligramas de vitamina C, mas você toma 1.000 miligramas. Então, às vezes, você está gastando, o resto está sendo eliminado. Se você precisa de 45 e consome 1.000, o resto vai sair na sua urina. Então, além de você gastar dinheiro, né? Tem pessoas que acabam tendo algum problema hepático, né? Do fígado tem que processar, o rim também. Então, assim, pode acontecer.
essa coisa de você usa um whey protein que tem vitamina, e aí depois você usa um outro polivitamínico, e aí depois te indicaram uma fórmula para imunidade. Tudo aquilo tem vitamina D, e tem algumas vitaminas lipossolúveis, que são a A, D, E e K, que se acumulam no fígado, né? São solúveis em gordura e a gente vai se acumulando. Então, se você fizer o excesso, ingerir o excesso, acaba sendo, né, pior. A gente vai voltar aqui na salsicha. Deixa eu falar do feijão. Então. Vai lá. Gente. Não, então só para complementar, assim, as pessoas que não conseguem comer proteína animal na marmita, elas podem fazer o arroz com feijão, porque seria um prato vegetariano, né, uma marmita vegetariana, e colocar o dobro de feijão para aquela quantidade. Então, por exemplo, uma concha de arroz e 2 conchas de feijão. Isso já é uma forma de você ingerir mais proteína. A combinação do cereal, que é o arroz, com o feijão, que é a leguminosa, ela faz com que a gente tenha todos os aminoácidos que a gente precisa. E a gente vai ter o rico em ferro, que você falou, que a gente realmente precisa. E a dica seria você colocar na salada um limão espremido ou comer uma fruta cítrica. Simples, né? Para você absorver o ferro do feijão, que é diferente de um ferro do frango, da carne, você precisa de vitamina C. Então, qualquer fruta cítrica, durante o seu almoço, seja água com limão e tal. E para a galera vegana, não? Tem como se alimentar bem? Utilizar proteínas sem ser animal? Tem, com certeza. Igual a Ju falou, a grande questão da dieta vegetariana, vegana, ela pode ser completa pensando em perfil de aminoácidos, proteínas, contanto que ela tem uma diversidade de proteínas ali. Porque imagina o seguinte, tem uma analogia que a gente faz de um barril de água. Imagina que a proteína animal, geralmente a proteína vegana, vegetal, geralmente ela vai ser deficiente ou vai ter ausência de um aminoácido ou mais. A gente precisa desses aminoácidos para construir uma proteína, de todos os aminoácidos. Na natureza, nós temos 11 que não são essenciais, que o nosso organismo produz quando a pessoa é saudável, e 9 que não produz, precisa da alimentação. Então, a gente precisa adquirir ele a partir da alimentação. Então, imagina o barril vai estar com uma parte sobrando. Quando ela está com aquela parte sobrando, você não consegue encher ele até o topo. Quando você mistura, imagine que as partezinhas sobrando são os aminoácidos, as proteínas. Assim que você mistura essas proteínas, então o arroz e o feijão, é como se você fechasse o barril e conseguisse encher ele até o topo. A água são as funções da proteína no nosso corpo. Então, a grande estratégia, a grande sacada da dieta vegetariana é com que você tenha uma diversidade de proteínas no prato em quantidades adequadas, que geralmente a quantidade é um pouquinho maior, para ter o mesmo efeito da proteína animal. Então, não é só o feijão, é o arroz e o feijão, às vezes um grão de bico. Então tem que ter uma diversidade. Né? Ervilha. Um exemplo bem barato é você complementar os lanches e até mesmo a refeição, semente de abóbora. Sim. Você compra abóbora, você aproveita a casca para uma receita que eu vou dar daqui a pouco. Boa, Ju. Aí a polpa você faz o purê, ou come, né, a polpa da abóbora, e a semente você deixa secando e depois põe um pouquinho de sal e come ela nos intervalos. A semente é extremamente rica em proteína. Então, é uma proteína vegetal de alta qualidade, assim, a abóbora. Entendi. A gente vai voltar aqui na questão do ovo, salsicha, sardinha, mas eu preciso até agradecer a Thaís aqui, porque ela me trouxe um dado. A fome, pessoal, ela é real no Brasil, né? E nós estamos diante de uma nova emergência nacional. Em 2022, 33,1 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Mais da metade da população brasileira, quase 60%, está em segurança alimentar num nível altíssimo. De 10 famílias, 4 possuem acesso total à alimentação. Né? 6 pessoas no Brasil não possuem esse cardápio que a gente está conversando. Né? É muito duro, pessoal. Então, assim, eu fico imaginando, a gente falou da salsicha na periferia, não é que a gente está julgando, a gente quer o melhor, a gente sabe que a questão da saúde é muito importante. Mas diante dessa situação, pessoal, que eu li aqui, o que a gente faz, assim, como é que eles podem se alimentar melhor? É difícil julgar o pessoal come salsicha, né? O que vocês poderiam falar da salsicha, enfim, do ovo, da sardinha, que são alimentos baratos aí, pessoal? A roda tá aberta. Ju, quer começar ou eu começo? Pode começar. Então, a sardinha e o ovo não tem nem o que criticar o alimento, que são alimentos extremamente proteicos, né? Proteicos não, benéficos para a saúde, nutricionalmente falando. Então, são alimentos de ótima qualidade. Agora, se a pessoa não tem nem condições de comprar isso, ter isso numa rotina de pelo menos 3 refeições ao longo do dia, a salsicha pode vir a ser uma opção como um complemento. A salsicha não é saudável, tem todos os condimentos ali que não faz bem para a saúde. Realmente, mas se a pessoa só tem condições daquilo... Então, o papel do nutricionista o nutricionista é um facilitador. Então, ele tem que fazer o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem ali na mão. Se a pessoa só tem aquilo...
é aquilo que ele vai usar e trabalhar, por mais que a pessoa às vezes tenha uma deficiência nutricional, então ele não vai atingir o que é a recomendação da OMS. Então não vai conseguir ali atingir a recomendação de proteína, de carboidrato é mais fácil, mas não vai conseguir atingir a recomendação de micronutrientes, mas ele vai chegar próximo, talvez ali utilizando a salsicha. E conforme a pessoa, se ela estiver buscando uma melhor de vida, ela for mudando a condição, ela pode trocar os alimentos. Mas às vezes no momento atual da vida que ela se encontra, às vezes aquilo ali é a melhor fonte de proteína que ela vai ter. Entendi. E fora que, assim, a meta é não ficar desnutrido, né? Exato. Ou não ficar obeso. Então, se a gente for falar, não melhor não comer nada do que você comer a salsicha, né? Então, assim, existem alimentos que a gente pode classificar. O que a gente realmente fala é para você... Os alimentos que são industrializados, eles são mais caros, né? No geral. Então, não adianta você priorizar o seu dinheiro bebendo um refrigerante, como acontece muito na periferia, porque a gente vê esses relatos, né? Eu adoro refrigerante, não abro mão. Aí você gasta dinheiro, o refrigerante não é barato também, e aí você deixa de comprar a sardinha e o ovo, por exemplo, priorizando um refrigerante ou uma bolacha recheada. Aí o nutricionista orientaria aquela família, olha, é o seguinte... Vamos fazer o seguinte, a gente pode deixar uma vez na semana a salsicha, uma vez na semana o refrigerante, mas como você falou, a exceção é diferente da regra, né? Sim, e a regra, os vegetais, né? Que dá trabalho você fazer um prato saudável. Então, muitas vezes também as famílias não têm como preparar essa alimentação mais natural. Tempo. Como eu falei desse meu amigo que acorda 4h40 da manhã. Exatamente. Sabe, não tem tempo, né? Mas, por exemplo, tudo é informação. Se a gente falar, poxa, que nem eu dei o exemplo da abóbora, que você pode aproveitar. Se a pessoa tem, na folga, se ela sabe que faz bem para ela tem um objetivo na vida, então vamos lá, um dia da semana que é a sua folga, pega lá 2 horas e vamos preparar as marmitas e congelar. O congelamento é uma ótima maneira da gente deixar aqueles alimentos organizados na nossa rotina. E ele não perde nutrientes, como muita gente pensa, né? Então, dá para você congelar a marmita para 30 dias. Perfeito. Já. Isso é muito bom. Um ponto interessante que a Jo até falou é da questão, às vezes a pessoa gasta dinheiro ali com refrigerante e poderia estar comprando um alimento nutricionalmente melhor. Então, é questão de prioridade também. Às vezes ela gasta ali 6, 7 reais no refrigerante. Quantas frutas ela ia conseguir comprar no final de feira? Então, é questão de prioridade também, ver o que é prioridade para a pessoa. Sabe uma pergunta que eu tenho também? Questão da água, né? O brasileiro bebe bem água ou não? Qual que é a recomendação? No consultório eu tenho dificuldade. Porque a recomendação o que seria... vocês acham da água? E também ao banheiro é uma questão de ser saudável, né, Ju? Sim. Como é que o pessoal pode ir mais ao banheiro? Quais as dicas que vocês dão? A ingestão de fibras, né? Sim. E água. Comenta um pouco isso daí com a nossa galera. De água seria 35 ml vezes o peso. Então, isso muitas vezes dá 2 litros a 3 litros, dependendo do Vamos fazer uma enquete aqui. Produção, vocês tomam 2 litros de água por dia? A galera tá aqui, galera. Tá vendo? Não. É difícil, até porque... Olha lá. E aí? Até porque você tem que se dispor a poder ir fazer xixi também durante o dia, né? Tem muita gente que trabalha... Xixi tem que sair branquinho, é verdade isso? Xixi tem que sair amarelo claro. Amarelo Se claro. tiver totalmente transparente é que você tá bebendo água demais e água demais não é legal. Tudo que é excesso também faz bem, até água. Até água. Tem paciente que bebendo 4 litros. Não, 4 litros é demais. Você deve estar hiperidratado, você vai diminuir a concentração de eletrólitos no sangue, também não é legal. Caraca. Desidrata, faz o efeito reverso. Então, por exemplo, atletas de palco, de fisiculturista, ou amanhã um atleta meu vai lutar, para causar desidratação, a gente faz 10% do peso corporal. Então, ele está bebendo 10 litros de água por dia para gerar desidratação. Então, é uma situação pontual. Então, você acaba até desidratando. Então, ele faz isso durante 5 dias. É uma estratégia para ele poder bater o peso, perder né? peso. E a água sacia também. Eu falei esses dias numa matéria que a gente fez lá no trabalho, que assim, às vezes você tá com fome, fica lá indo beliscar, abre a geladeira, fecha, abre o armário, fecha, e na verdade você tá com sede. Você tem que beber água, né? Vai beber um chá, eu uso essa estratégia. Na hora que vem o a fome, estômago enche. Eu fico pensando em aquelas coisas gostosas, eu vou beber água para ver se passa. Muitas vezes não passa. Voltando lá no assunto que a gente falou, né, das pessoas comprarem o refrigerante, a bolacha, eu acho que assim, todo mundo, seja uma pessoa, né, de baixa renda ou não, precisa de uma comfort food, né? Assim, em algum momento da vida você tem que comer uma coisa que te dá prazer, seja saudável ou não. Mas é isso, acho que o nutricionista ele vai ensinar aquela pessoa, aquela família a dizer, hoje é sábado, a gente vai comer uma pizza, ou então vamos fazer uma lasanha em casa, ou vamos comer a salsicha lá, um cachorro quente.
mas sendo, né, ensinando o Com momento equilíbrio. que você vai equilibrar. Aí vamos tomar um refrigerante, tudo bem, né? Não vai deixar de ser saudável, mas a partir do momento que você usa o refrigerante como diário, você já primeiro perde, aumenta a excreção de cálcio pela urina, você já deixa de absorver, em vez de você usar uma fruta cítrica, um suco cítrico no almoço que melhora a absorção do ferro, a coca ou qualquer refrigerante à base disso acaba piorando a absorção de ferro. Então, aí sim que gera desnutrição. Por isso que tem obesidade e pessoas desnutridas ao mesmo tempo, Entendi. né? Então, o único momento que eu passo Coca, Pepsi ou afins na vida é durante maratona, triatlon. Por quê? Porque é rico em sal, açúcar e ainda tem uma cafeína. Então, se você comer... Então, se você não é triatleta, não tome Coca-Cola. Não, se você vai tomar sentado no sofá vendo TV, você vai engordar. E by the way, é uma delícia, né? Uma pipoquinha, né? Enfim, mas... Bom, vamos escutar a doutora Júlia, o doutor Léo aqui pra gente... Sabe por quê, pessoal? Tô fazendo essas brincadeiras, o papo tá super divertido. Porque eu sei bem que a alimentação ela interfere fortemente no desempenho escolar e até no desempenho profissional, né, Ju? Então, assim, por isso que eu tô soltando essas perguntas aqui. É verdade mesmo? Tem pessoas que vão conseguir produzir mais porque se alimentam melhor? É por aí? Quem quer começar? Sim, vai lá não. Eu? Sim, com certeza a alimentação ela tá ligada com desempenho cognitivo. Então, quando a gente fala de desempenho cognitivo, é a capacidade da pessoa aprender alguma coisa nova e aplicar aquilo. Então, quando a pessoa se alimenta mal, tem diversos estudos vendo isso, a pessoa vai ter ansiedade, depressão, ela vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de exercer uma função cognitiva. Então, a alimentação está diretamente ligada com isso. Então, alimentos industrializados em excesso, quando a pessoa tem uma alimentação rica em gordura saturada. Então, tudo isso influencia na capacidade, no comportamento da pessoa. Isso é até um grande problema hoje, porque hoje a nutrição está muito voltada para a questão calórica e o pessoal esquece da qualidade alimentar. O que acontece? A pessoa ela fica ali só contando caloria e fica comendo um monte de alimento sem nenhum valor nutricional, só densidade calórica. Isso daí vai causar alterações no comportamento da pessoa. Então, quanto mais ela vai comendo, mais ela vai ficando tendenciosa a comer aqueles alimentos e menos prazer ela vai tendo para comer um arroz e feijão. Então, isso está diretamente ligado no comportamento alimentar e na capacidade cognitiva da pessoa. E claro, quando a gente fala em performance cognitiva, né, a capacidade cerebral dela, é um contexto. Então, a alimentação é extremamente importante, mas tem que ter o sono. Eu ia comentar do sono, né? Muito importante. Porque imagina o seguinte, sempre que você aprende uma coisa nova, um neurônio liga no outro. Então, você faz uma ligação entre os neurônios. A gente chama isso de fala que forma uma nova sinapse. Novas sinapses, elas são extremamente fracas. O que acontece? Se você não tem uma boa noite de sono, você não consegue solidificar essa sinapse nova e acaba se perdendo. Então, a pessoa tem dificuldade de memorizar o que ela estudou na noite anterior, por exemplo, por conta do sono. Então, se ela não dorme bem... Isso eu não estou nem falando de tempo de cama. Também a qualidade. Então, ela pode até dormir e ficar 8 horas na cama. Só que a qualidade do sono é ruim. Ela fica acordando durante a noite, ela não acorda bem. Ela não consegue entrar em sono profundo porque tomou café 10 horas da noite. Ixi, eu acho que o Léo tá falando Ou pra mim comeu isso daqui. açúcar à noite. Exato. Entendi. Então, é um contexto geral. Entendi. E aí, Ju? E fora que você falou aí das sinapses, né? Enfim, a gente está falando de aprendizado escolar, né? E também desempenho no trabalho. É extremamente importante que a gente oriente os outros pilares, né? Exercício físico também ajuda a dormir melhor, também ajuda você a se manter saudável, também ajuda diversos outros problemas, diminuir depressão, né? Sim. Então, a gente precisa realmente desses outros profissionais ali, que a gente precisa cuidar da saúde daquela pessoa em outros pilares, além da alimentação. E quando a gente fala de caloria vazia, desses alimentos diet light, que a pessoa acha que tá, eu vou emagrecer, vou comprar tudo light agora, é aquilo, tem 60 calorias, mas a lista de ingredientes é enorme, né? Adoçante, aditivo, espessante. Então, por exemplo, tem uma receita de iogurte caseiro super fácil. Você compra um iogurte natural, 1 litro de leite, que não tá barato, né? Mas isso vira 1 litro de iogurte. Muito mais barato do que você comprar 4, 5 potinhos. É muito prático. Mas, assim, tem a logística, dá trabalho, né? Mas, dá trabalho não, é uma questão de você implementar na sua rotina. Em vez de comprar potinhos, inclusive muito mais sustentável do que você gerar 4, 5, 6 potinhos lá. Mas é reciclável.
Tá, mas você está comprando lixo que você vai jogar fora, né? Sim. Melhor você fazer. Então, descascar mais, né? Exatamente. A gente fala, descasca mais. Desembrulhar né? menos e descascar mais. Sim, sim. E a base mesmo, assim, do pessoal que está assistindo aqui, falou, caraca, realmente eu preciso melhorar minha performance cognitiva, enfim, estou preocupado com a minha saúde, colesterol, o Brasil tem um índice de diabetes violento. Arroz, feijão, a proteína já é um bom caminho para começar, que é a base da cesta básica hoje no Brasil. A proteína pode ser um ovo, uma sardinha, é por aí, gente. O que vocês dão de dica aí para quem está nos assistindo? Vai lá, Ju, você primeiro. Acho que assim, arroz, feijão e vegetais já é um prato ótimo, tá? Porque vai saciar, porque você tem a fibra, ajuda o intestino, você tem o arroz e feijão que formam uma proteína boa e você consegue ficar sustentado até uma próxima refeição. Então, é um prato bem equilibrado, arroz, feijão e bastante vegetais, salada crua, legume cozido, o que seja. Se a pessoa consegue comprar uma proteína animal, aí vai o ovo, vai a sardinha, vai algum... carne de porco, assim, suíno, é uma carne boa, exceto quando a gente tira aquela capa de gordura, obviamente. Porque é uma carne... de porco é saudável? A carne muito mais barata. Lá em casa a gente está 3 vezes por semana suíno. Porque a gente consegue fazer assado, fazer, né? Tem a parte do lombo, que é a parte mais magra, e você tirando aquela capa de gordura, claro, de preferência não cozinhando com ela, você consegue ter muito mais saudável. E aí, Léo, como é que a gente melhora a alimentação dessa molecada aí na periferia, cara? Acho que, só complementando o exemplo do Léo, né, que eles, só de organizar a marmita de véspera, isso já é uma inspiração, né? Então, conta aí como é que é essa rotina aí de acordar muito cedo, que a gente vai poder orientar muita gente. Eu acho que o primeiro ponto é ter em mente que a gente não consegue partir do 0 ao 100 de um dia para o outro. Às vezes a pessoa chega com uma rotina totalmente alterada, alimentação muito ruim, ela não vai ter uma alimentação perfeita ali, não vai mudar de uma hora para outra. Então é fazendo pequenos ajustes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa bebe 2 litros de Coca-Cola por dia. É muito difícil falar a pessoa parar de uma hora para outra, porque aquilo ali já virou um hábito para ela. Já virou um vício até que a gente fala, né? Ela precisa do açúcar no sangue, né? Que a gente fala, né? Que é aquele prazer imediato, né? Sim. Então vai fazendo pequenas alterações na rotina. Então bebe 2 litros de Coca, reduz para 1,5 litro, 1,7 litro. Aí depois vai reduzindo para 1,500 até tirar ali da rotina diária. Mesma coisa, os detalhes ali da alimentação da rotina diária. Então, às vezes a pessoa ela faz 2 refeições no dia, tenta colocar uma refeição a mais. Às vezes ela está acostumada a comer, não come vegetais, não fala, não gosto de vegetais. Pô, começa a colocar um vegetal ali que você acha que gosta, começa a experimentar outros vegetais. Começa a tentar levar salada. Então, é criar novos hábitos. Isso a gente vai fazendo aos poucos. Então, ninguém cria ótimos hábitos de uma hora para outra. Isso daí é construído. Perfeito. E Ju? Por aí? Por aí. E também pensando nos filhos, né? Assim, eu vejo em casa hoje na pele. Se a gente come mal, eles O comem mal. seu filho vai comer mal. Se eu andei viciadinha em chocolate, todo dia à noite a minha filha... Mamãe, cadê Perfeito. o chocolate? Então, assim, não, agora Perfeito. é fruta. Então, elas viram a chavinha muito mais rápido que a gente. Então, Eu falo, minha mãe tá comendo chocolate, eu vou comer chocolate. claro, mas Você aí, é assim, a mentora dela, o espelho dela. Você não compra o chocolate aquela semana, você come um dia uma fruta, outro dia outra fruta, no terceiro dia ela já tá assim, mamãe, cadê a fruta? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Assim, criar, né, as gerações futuras mais conscientes, assim, saudáveis. Pessoal, nós ainda não temos no nosso projeto de desenvolvimento academia de nutrição. Ainda! Quem sabe a Júlia aqui, o Léo, bolam alguma coisa, mas ainda não temos. Mas eu sei que tem muita gente assistindo, que gosta do tema. Queria que você contasse, Ju, como é que você iniciou sua carreira em nutrição, porque você escolheu nutrição, e deixar um recado assim pra galera. Putz, quero ser nutricionista, o que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que virar a minha cabeça? O que eu tenho que ler? Quem tem que estar próximo? Tá. Conta aí pra gente. Bom, quando eu me formei em nutrição, era uma profissão assim que eu tive que ler no livro das profissões o que era, o que fazia, né? Como é que foi esse estalo? Acho que aí é o primeiro ponto, né? Não, foi assim, eu falei, eu gosto muito da área da saúde. Perfeito. Mas eu tenho um pouco de agonia de sangue, eu não sei se eu quero medicina, né? Não tem nenhum médico na minha família. Eu acho até que talvez se incentivassem, poderia até ser que eu talvez tentasse engrenar, mas enfim, é aquela coisa, vestibular é difícil, e eu também não sei se eu gosto de medicina. Aí eu peguei, a minha mãe comprou um livro de profissões enorme, tinha todas as profissões que existiam na época, né, 2000 e, sei lá... Datilógrafo. Tinha datilógrafo lá. Não, um pouco depois disso. Novinha, não pegou datilógrafo. Já era 386 lá, com internet de escada. Isso aí era.
E aí eu fui na área de saúde, né? Vi lá psicólogo, vi educador físico, vi nutrição. Eu falei, poxa, esse aqui eu acho que eu gostaria, porque nutrição eu consigo trabalhar, né, em consultório, tem essa parte hospitalar, tem palestra, enfim, eu li lá e eu achava legal. Mas não existia nutrição esportiva. Enfim, aí entrei na faculdade de nutrição e embarquei aí nessa jornada. E aí, ao longo dessa faculdade, eu fiquei muito encantada pela parte da nutrição esportiva, porque eu não queria trabalhar só com doença, sabe? Eu queria trabalhar também na prevenção e nessa parte de esporte. Mas, assim, hoje eu tenho várias estagiárias que a nutrição é a segunda profissão já. Que a pessoa fez administração, a outra fez gastronomia, enfim. Às vezes para complementar faz a nutrição ou às vezes porque não quer mudar de área, né? E aí a dica que eu dou é o seguinte, é você pesquisar, né, o que faz o nutricionista. A gente pode até falar mais, mas o nutricionista ele cuida da alimentação em vários âmbitos, né? E realmente seguir essa área, né? Assim, estudar, enfrentar, levar a faculdade muito a sério, porque hoje é muito competitivo o mercado da nutrição. Quando eu me formei, tinham só 3 nutricionistas mais famosos no Brasil, principalmente esportiva, e agora já é bem competitivo, né? E assim, nem sempre seu primeiro emprego é aquele que você gosta. Eu assim, estudei muito a parte de doenças, do hospital, não gostei do estágio, e quando eu saí da faculdade eu fui contratada para trabalhar numa casa de massas, para ser gerente e nutricionista responsável por aquilo ali. A gente tinha massa, salgado, doces, não era nada de saudável que a gente vendia, mas o nutricionista ele tem um papel muito atuante, assim, grande nessas unidades de alimentação, que a gente chama de UAN, que é em restaurante, que a gente controla custo, faz ficha técnica, enfim, a gente tem esse objetivo de controlar também um restaurante, por exemplo. E aí foi meu primeiro desafio, né? Eu fiquei 6 meses lá. Eu já queria consultório, já queria nutrição esportiva, mas aquele emprego caiu no meu colo e eu falei, por que não, né? E aí eu fiquei 6 meses, eu era chefe, imagina, aos 22 anos, eu era chefe de 5, 6 funcionários, eu cuidava, eu fazia as compras do lugar. E aí, assim, foi uma experiência muito legal, muito, né? Quando o confeiteiro faltava, eu tinha que fazer a torta de limão lá, aprendi ainda a cozinhar, doces, enfim. E depois disso eu falei, bom, agora chega, eu acho que já deu, já aprendi tudo que eu precisava, vou me aventurar, que nem o Léo aí se aventurou logo do início, me aventurar no consultório. E aí fui fazendo as parcerias. Eu recomendo muito quem quer nutrição esportiva para procurar pessoas que já atuam na área de atividade física. Falar com quem já chegou lá também é importante, exatamente, né? E, por exemplo, olha, equipe de corrida, né? Então faz uma parceria, faz amizade, porque quem vai indicar vai paciente... pro parque, né? Vai pro parque. Ótimo, exatamente. Chega lá na humildade, tudo bem? Um abraço, Marcos Paulo. Ô, Marcos Paulo, tudo bem e tal? Ele vai dar um oi, cara. E só outra ter humildade. coisa. As pessoas têm vergonha, às vezes, tudo bem, eu sou o Leonardo e tal, acompanho o seu trabalho, sei lá, quero virar corredor. Você tem 5 minutos? Eu não tenho dúvida. As pessoas... Ju. Não, e da VIP, eu atendi de graça muito, Ju, entendeu? Nesse projeto aqui, minha esposa falou que eu sou cara de pau. Ela falou, Thiago, você é muito cara de pau. Eu falei, não é questão de ser cara de pau, é o que o Geraldo Rufino fala, cara. Se você não perguntar, talvez a resposta vai ser não. Ele pode falar não e tá tudo bem. Sim. Mas o que eu tenho recebido de sim, então, pessoal, pergunta. Não custa nada. Mas se envolva, entendeu? Vai lá no parque, dá uma caminhadinha, entendeu? O Jim Rohn fala, né? Ser a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você quer ir para esse meio, fique próximo dessas pessoas até para você aprender com eles. Não é por aí? Perfeito, perfeito. E você, Léo? Como é que você falou, vou para nutrição? Que você queria ser fisiculturista, né? Fala a verdade. Não, eu já... moleque. Na época do colégio eu já era o aluno que levava batata doce, já gostava de treinar. Sempre gostou de academia? Eu comecei com uns 16 para 17. Então já nessa época é uma boa idade para começar a academia? Com 16 para 17, Ju? Hoje tem criança, adolescente de 12, 11 anos começando. O que vai depender muito é a orientação. Se o adolescente vai ter orientação para fazer ali da forma correta, para não atrapalhar o desenvolvimento, mas é totalmente possível hoje um adolescente começar a treinar cedo, contanto que tenha um acompanhamento. Na minha época era academia de bairro, você virava. Então... E tem que também ver a maturação. Às vezes é uma criança, ainda a parte hormonal não está tão desenvolvida, vale a pena segurar um pouco mais essa questão de carga, peso. Então... É outro tipo de treino.
médio, vai colocar a criança no supino para levantar 10 quilos de cada lado. Então, sua motivação veio da academia, né? Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde, então eu não sabia muito o que fazer, e na época do ensino médio eu estava meio que com tempo ocioso. Aí eu falei, pô, vou fazer um técnico. E o mais próximo que tinha era técnico de nutrição. Eu não conhecia muita área, eu falei, vou fazer. Eu fiz ainda no ensino médio, terminei no ensino médio com a nutrição. Na época do técnico, eu ainda não curtia muito, porque o técnico me voltado para cozinha, controle de qualidade. Você pode atender sendo técnico? Não. Não pode prescrever dieta. A gente não assina como... O técnico não assina como responsável técnico, só o nutricionista. Sim. Aí eu lembro até que eu cheguei na minha professora do técnico e falei, professora, é assim na faculdade que se for nem começo. Aí ela falou, não, na faculdade é diferente, tem toda a parte de anatomia, é outra coisa. Aí eu falei, beleza. Eu comecei a faculdade, e na época eu era estagiário, então meu salário era a mensalidade da faculdade. Eu prestei o Enem e peguei o ProUni 100% de bolsa. Ah, você é ProUni também? Fiz ProUni. Parabéns, Léo. Aí eu consegui, me deu uma folga enorme na mensalidade da faculdade. Aí eu fiz a faculdade, gostei, falei, putz, é isso daqui que eu quero. E comecei e fui tocando. Entendi. E acertou. Eu espero que sim. Até hoje eu acho que eu tô tendo um bom desempenho. Nossa, pessoal, a Thaís aqui me mandou que ela falou que a obesidade deve atingir quase 30% dos adultos no Brasil até 2030. Obesidade é uma doença, né, Ju? Por que tá esse dado tão grande, Ju? 30%. É muita coisa, não é? Essa questão da obesidade. Porque o pessoal fala muito de nutrição. E um dos maiores desafios que eu tive na minha vida foi emagrecer. Vocês sabem, eu perdi 25 quilos. Por que é tão difícil emagrecer? Por que a obesidade está nesse nível? Assim, onde é que a gente está errando? Será que é aquilo que você falou? Eu comendo chocolate, meu filho vendo eu comer chocolate. É por aí? Onde é que está essa fonte? Onde é que começa isso, Ju? Eu acho que assim, muitos Porque alimentos... isso aqui é uma pandemia. A gente saiu de uma pandemia, estamos vivendo uma pandemia ainda, mas isso daqui é uma pandemia de obesidade que às vezes a gente não dá muita atenção, né? Não, e se você for ver, os americanos são os que mais têm conhecimento de ciência e drogas de emagrecimento e tudo, são os mais obesos do mundo. É verdade. Então aí, por quê? Porque a obesidade é uma doença comportamental, né? E com o avanço, a globalização, com o avanço, né, de tudo, a gente acaba ingerindo muitos alimentos industrializados. Então, eu acho que com essa coisa de você ter que trabalhar muito, né? A gente está vivendo uma situação complicada aqui, né, no país, em vários países. Você tem que trabalhar muito, o seu filho fica, às vezes, com outra pessoa ou numa escola, enfim, e você não tem tempo. E aí você acaba apelando por esses alimentos, ou faz só macarrão, né, que é um alimento que dá para ingerir, mas ele é pobre em nutrientes. Então, se é só macarrão, você engorda e você não tem qualidade e não sacia. Então, enfim, esses alimentos industrializados, ou você mal orientado, acaba fazendo isso. E a influência dos filhos também, né? Então, eu acho que esse ambiente que a gente está vivendo hoje, um ambiente que é perigoso brincar na rua, então as crianças ficam no celular em casa ou na TV, você não sobe muita escada, né? O gasto energético com a evolução da tecnologia diminuiu, né? Diminuiu muito. Porque a gente antigamente ia no correio para mandar carta, hoje é e-mail. Ia a banco, né? Ia no banco, ficava na fila. Nossa, como eu fiquei na fila do banco, meu pai do céu. Contei outro Acho dia. Que esse ambiente tá... E aí hoje a gente tem que fazer um esforço para fazer 30 minutos de caminhada. Vai ser o meu exercício. Antigamente a gente caminhava naturalmente, né? No dia a dia, os filhos, enfim. Então tem que reavaliar. Essa questão da caminhada faz bem, Júlia? Então, faz bem. Assim, o emagrecer, que é o que você falou, ele depende de várias coisas. Inclusive de você saber se os seus hormônios estão ok, se você... Depende de balanço energético, depende de um treino. Às vezes, caminhada para uma pessoa que está querendo emagrecer, às vezes não é suficiente pelo que ela ingere. Mas você ser ativo no dia a dia vai te ajudar em diversas coisas, inclusive na postura, né? A gente fica muito sentado. E a gente sabe que se você se movimenta... O corpo é feito para movimento. Se você se movimenta mais, você tem menos dores, né? Não é passar o dia em pé, né? Que aí também não dá. Mas, enfim. Mas o que você acha, Léo? Assim, você acha que esse ambiente também prejudica muito? Sim. Igual o Ju falou, a obesidade é uma coisa extremamente complexa. Até por isso que a gente está tendo tanta dificuldade para controlar os números. Cada ano que passa, os números só aumentam. Então, é uma coisa que começa desde a infância. Então, desde o nascimento, desde a gestação. Então, se a mãe ela vai fazer a gestação em estado de obesidade, a chance do filho ter obesidade é extremamente grande. Eu não sabia disso. Sim. Se a mãe é diabética, mais ainda. Sim. Caraca, então, o ideal essa é eu não que... sabia. até o intestino é importante. Então, se a mãe não prepara o intestino para ter a gestação,
Isso daí vai influenciar na saúde do bebê ao longo da vida. Então é uma coisa que já vem ali do comecinho e vai se arrastando ao longo da vida. Por que é tão difícil perder peso? Porque imagina o seguinte, imagina que a gente tem a gente chama de set point. O set point é como se fosse seu ponto de início, seu ponto de partida. Então quando a pessoa é magra e ganha peso, ela, por exemplo, ganha massa muscular, ela sai do set point dela e o organismo, como um mecanismo natural, ele tenta puxar você de novo para o set point. Então, por isso que a pessoa às vezes perde peso, ela perde peso com muita facilidade, perde massa muscular. Isso acontece, quando a gente fala de obesidade, ela sai do set point dela. Por que ela não consegue voltar? Porque a obesidade está ligada com um distúrbio metabólico muito grande. Então, ela tem diversas alterações no metabolismo. O funcionamento do corpo é prejudicado, a capacidade dela de se saciar, né? Então, os mecanismos de saciedade é prejudicado. Então, isso está ligado com uma alteração metabólica muito grande. Então, o set point ele funciona muito bem quando é do emagrecer e voltar para a obesidade. Então, você emagrece para ganhar peso é muito fácil. Agora, quando você ganha peso, então quando você atinge um estado de obesidade, para você voltar para o ponto inicial, é muito difícil por conta dessas alterações que você tem no corpo. E o que a Ju falou da atividade física é extremamente importante. O pessoal não se atenta nisso, eu acho que é só fazer dieta. A dieta emagrece, mas a atividade física é extremamente importante. Não só pelo gasto calórico, então você vai gerar uma deficiência energética. A base do emagrecimento é você consumir menos calorias do que gasta. A atividade física vai te proporcionar isso. Só acontece, o principal da atividade física é que você gera adaptações no seu corpo. Então, por exemplo, você fica mais competente em usar a gordura como fonte de energia. Perfeito. Então, isso é o principal ponto da atividade física. Em qualquer processo, se é emagrecimento, se é ganho de massa muscular, a atividade aeróbica, né, você fazer uma caminhada, é extremamente importante. O pessoal tem que fazer, independente do objetivo. E existem genes também de obesidade muito bem conhecidos. Se você é obeso, se você é uma criança acima do peso, você ativa esse gene para o resto da sua vida. Você vai ter sempre essa dificuldade, né? Por isso que na infância, na gestação, a gente batalha muito para as crianças serem saudáveis. Porque a gente tem hormônio de crescimento quando a gente é pequeno, né? Até 18, 21, enfim. E se você, enquanto é pequeno, consome muita caloria, você aumenta o número de células de gordura. Em vez de você ter X, você tem X mais 100. E aí você tem mais reservatórios para armazenar aquela gordura. Então, se você é um obeso, uma criança obesa, a sua chance de ser um adulto obeso é muito alta. Assim, é praticamente garantido que você vai ser. Ou você vai lutar contra isso e vai conseguir. Mas, assim, você tem mais capacidade de engordar. Então, aquilo, eu tenho tendência. É verdade. Se a pessoa viveu num ambiente que tornou ela obesa ou teve a genética, ela vai sempre ter que lutar com a balança, mas ela pode, como você falou, né? A gente pode desligar um pouco esses genes da obesidade e ativar outros genes, que são os genes melhores. Então, você vai fazer essa mudança de comportamento, mas você tem que tratar também a cabeça, né? Perfeito. Porque é uma questão, enfim, mental também e de comportamento. Você tem que pegar todos aqueles pilares, parte psicoterapia, né? Exercício, sono, nutrição, medicina e gerar aquilo ali. O Léo comentou um negócio aqui e a gente falou muito de alimentação saudável, emagrecimento, mas ele falou de massa muscular. E um cara que eu sou fãzaço é o senhor Abílio Diniz. Quem sabe o senhor vem aqui nos dar a honra, porque ele fala muito, eu treino muita perna. Porque para você envelhecer bem, você precisa ter massa muscular. Um dos grandes acidentes que acontece hoje na terceira idade são as quedas, né, Ju? Sim. Então, por isso que essa questão também de olhar a alimentação, voltar da massa magra, é super importante. Eu acho o Abílio Diniz, assim, Abílio, força aí. Eu sei que você está passando ainda um momento muito difícil, mas você é uma inspiração para esse podcast. Tudo que você fez pelo Brasil, como empresário, como atleta, como pai, como escritor. Se um dia você quiser dar a oportunidade de a gente bater um papo aqui, vai ser uma honra pra gente. E eu vejo o Abílio. Você falou, o Abílio não tem a idade que ele aparenta ter, né? Como Sim. é que ele cuida disso, né? Eu achei importante a gente deixar essa mensagem aqui da massa muscular pra gente ter uma velhice mais saudável, né? Depois eu quero saber a sua opinião, Léo. Assim, na minha opinião é que a gente deveria fazer musculação ou algum treino de força a nossa vida inteira, porque é o único exercício que ele é orientado para qualquer fase de vida, inclusive na nossa terceira idade, né? E eu vejo muita gente querendo o contrário. Eu quero emagrecer, eu só quero correr, eu só quero pedalar. Ninguém fala de massa magra, né? E a massa magra, ela faz com que o nosso metabolismo fique mais ativo. Você tem mais fome, mas você come e não engorda. O que é massa magra? Só pra galera entender. Músculo. Músculo. Massa muscular. Perfeito. Massa muscular.
Quanto mais músculo você tem, mais você pode comer em quantidade sem engordar. Olha que bom. Essa eu sei. Você aumenta a sua taxa basal. Exatamente, exatamente. Mas assim, não adianta tomar whey protein, comer ovo, se você não tem um treino de qualidade. Então, precisa ter treino de força, né? E aí, a gente precisa pensar na população geral. A gente tem aquelas academias, né, nas praças, mas a gente precisa promover realmente um trabalho ali naquela musculatura constante. E a Júlia lá falando muito aqui, cuidado com esse excesso também de alimentação, que pode virar um grande problema, tá, pessoal? Enfim. Galera, a gente já tá chegando ao final. Passou rápido, hein? O papo foi maravilhoso. Quem quiser conhecer o Leozinho, qual que é as redes sociais? Onde é que você atua, Léo? Deixa aí uma mensagem pra galera. Então, galera, meu Instagram é Léo Soares Nutri e hoje meu consultório fica localizado no Marketplace, na Bodytech do Marketplace. Shopping Marketplace ali no Morumbi, né? Isso. E você, Julinha? Deixa aí suas redes sociais, quem quiser passar com a Julinha, acertar aquela dieta. Bom, meu Instagram é julia.nutri. E eu atendo ali na Care Club do Parque do Povo, na Rua Tabapuã. E também atuo lá na New On, mas lá é mais com atleta e para quem adquire o plano de saúde, né, da Prevent Senior New On. Mas estou aí à disposição, quem quiser mandar dúvidas no Insta, né, a gente está aí para responder. Eu achei o papo maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez aqui, Júlia, Léo. Essa que é a ideia da gente trazer conteúdo, né? A gente está trazendo muita gente aqui no podcast para contar suas histórias, como eles quebraram a regra. O Léo quebrou a regra, sai 4 horas da manhã, tá fazendo acontecer. Julinha também quebrou a regra. E essa que é a ideia, pessoal. Beleza? Queria agradecer mais uma vez aí todo mundo que ficou aqui assistindo esse vídeo até o final. Agradecer a produção aqui do Pod 7. Tamo junto. Cauezão, aquele abraço. Doutor Carlos Neto. Poxa, faltou o senhor aqui, doutor. Mas não vai faltar a oportunidade. Beleza? Vamos mudar a história do jovem de periferia do Brasil? Quem tiver interessado, vai lá no meu Instagram, tilipa_82 com TH. O formulário de inscrição tá lá. Fechado? Até o próximo episódio. Tamo junto! Vai, Corinthians! 112 anos. Beijo! Tchau, tchau! Tamo junto!